Olá, seja bem-vindo. Nessa videoaula a gente vai fazer a parte de criação dos services, dos data modules da nossa aplicação de garçom, para que a gente possa fazer os primeiros requests ao servidor, à nossa API, tá? Então, se você não entendeu ainda como é que funciona, né, a gente tem uma aula com os pré-requisitos e nessa aula de pré-requisitos a gente explica um pouquinho da nossa API, né? Nós criamos uma API, tá? Para esse treinamento. A gente não teve aula sobre a API em específico, como criá-la, né? Mas ela está aqui criadinha, pronta, né? Ela é feita em Delphi com Horse e é esse arquivo aqui api.exe, tá? Então ele já está em operação e é ele quem faz a conexão com o banco de dados e carrega os dados do banco de dados para a aplicação cliente, ok? Para as aplicações cliente. Então, o que a gente vai fazer agora é criar os data modules aqui dentro da nossa aplicação de garçom. E nesses data modules a gente vai ter as funções que a gente vai acessar desse servidor, dessa API REST, para poder trazer os dados e também para gravar os dados lá no servidor, tá? Então, peço aí que você se inscreva nesse canal, né? Se inscreva aí, marque o seu sininho e também comente aí nos nossos comentários e leia sempre a descrição, ok? Dê o seu like também, que é importante. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui nesse momento, né? A gente vai começar, né, brincando aqui da seguinte maneira. A gente, em aplicações Android, a gente pode normalmente criar um data module assim como a gente cria em qualquer aplicação desktop, tá? Então basta a gente clicar aqui em File New, Other. A gente cria aqui, ó, coloca em data module. Ok. Vai aparecer aqui, a gente vai colocar em database, data module. E vamos criar um data module, tá? Eu sempre faço da seguinte maneira. A gente cria um data module inicial, tá? Base. Esse data module eu vou chamar ele de service base. E vou salvar essa unit como service.base aqui dentro da pastinha services, tá? E você pode criar a pastinha com o nome que você achar necessário. Então, ó, vou chamar ele de service.base. Ok. E por que eu vou fazer isso, Adriano? Porque todos os próximos data modules eu vou criar herdados deste cara. Então, eu já vou criar um primeiro aqui, ó. File New, Other. Vou entrar aqui em Heritable Items. Aqui. Vou usar aqui como base o Service Base, tá? Service Base, ok? Vou salvar esse cara aqui como Service Usuários, tá? E vou salvar esse cara também na pastinha ali como Service Usuários, tá? Service.usuários, tá? Aqui, ó. Beleza. E aí o que a gente vai ter, né? Aqui a gente vai ter os componentes de acesso a dados, né? A gente vai trabalhar tudo em memória aqui, então a gente vai carregar em main tables, ok? E vamos trabalhar em memória no aplicativo mobile. Mas a gente vai ter métodos que a gente vai trazer do servidor a informação, por exemplo, a base de usuários, e vai carregar aqui. Então, a gente vai herdar os nossos data modules sempre do service dados, tá? Do service base. E no service base a gente vai codificar algumas coisas que serão comuns para todas as tabelas, tá? Então, para todas as janelas, todos os acessos a dados que a gente vai ter aqui nesse aplicativo. Então, aqui a gente vai codificar algumas coisas que são comuns, tá? Para a gente não ficar repetindo o código, beleza? Então, por enquanto eu vou fechar aqui usuários. Vamos trabalhar só no base, tá? O base não vai ter componente em tela. A gente vai ter só alguns métodos que serão comuns aí para todos, tá? Eu vou começar adicionando aqui o REST request 4D, porque a gente vai fazer request ao servidor, servidor Horse, né? O data.db, que a gente vai ter algumas operações. Vou colocar aqui também o system.json. Deixa eu ver se eu preciso mais alguém. Não, por enquanto tudo certo, tá? E aqui, o que a gente vai... vou precisar também aqui do
de uma unit do Firedac, tá? firedac.comp.client, ok? Vou criar alguns métodos. Vamos começar trabalhando aqui da seguinte maneira. Então, primeiro, vou chamar um método aqui, criar um método chamado close all tables. Tá? Você deve ter visto lá quando eu falei do método de logoff, né? Então eu vou chamar aqui, vou dizer que ele é a service, ele vai ser do tipo T data module, tá? Aí, beleza. O que eu quero com esse método, Adriano? Eu quero, toda vez que eu precisar fazer um logoff, eu quero fechar todos os datasets de todos os nossos services, tá? Então nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou receber um service por parâmetro e vou dar um close em todos os main tables que existem naquele service, tá? Então vou dar o Ctrl Shift C aqui e vou fazer da seguinte maneira, tá? Como a gente tem aqui um parâmetro de entrada, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar um for aqui, ó. Vou colocar aqui vari, tipo integer. Vou colocar aqui, ó, for i vai de 0 até o predecessor do service ponto component count, tá? Aqui, ó, component count. Beleza. Isso aqui, o pred, é equivalente a fazer assim, ó, -1, tá? Que é o component count. -1, né? Geralmente o pessoal faz assim. Eu coloco o pred ali para ficar mais nítido, tá? Mais legível o código. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou verificar se o componente por onde eu estou passando, tá? Se o aService.components de i aqui, aqui, se o componente de i é um fd main table, tá? Eu só vou usar main table nessa aplicação. Se for um fd main table, então eu preciso fechar esse main table, ok? Então o que eu faço aqui? Se not, se eu pegar aqui fd main table de a service, vou pegar aqui, ó. Tá? Vou colocar ponto isEmpty. Aqui, ó, se não estiver vazio, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou limpar esse cara, tá? Ó, ponto empty dataset. O que eu estou dizendo aqui, ó? Estou passando por todos os main tables naquele service que eu passei por parâmetro. Se eu passar por um deles, ele não estiver vazio, tá? Eu limpo ele, tá? Eu quero que todos os main tables estejam vazios na hora que eu der um login novamente nessa aplicação, ok? Feito isso, eu faço um de novo aqui, tá? Deixa eu tirar esse bookmark daqui. Ponto filtered falso, quero limpar os filtros e dou um filter. A gente vai usar bastante filter aqui, tá? Vou dar um filter igual a empty str, ok? E aí por fim eu fecho esse cara, dou um active falso. Pronto. Tá vendo? Então toda vez que eu chamar aqui esse método, tá? Nome do service.close all tables, eu vou passar o service para ele, tá? E aí eu vou conseguir limpar, tirar o filtro, limpar o main table e fechar a aplicação. Então esse é o primeiro método, tá? Bom, próximos métodos aqui, eles serão métodos também genéricos, tá? Que esses métodos eu vou usá-los para a gente poder enviar os dados da aplicação cliente para a aplicação servidora, tá? Basicamente o que a gente vai precisar fazer é o seguinte: toda vez que eu for enviar um pedido para o servidor, né, para a nossa API processar e gravar no banco, eu vou chamar esse método send.
eu preciso alterar um pedido, né? O suco agora, em vez de ser um suco de morango, vai ser um suco de caju. Ou em vez de ser 2 cervejas, eu vou pedir 4 cervejas. Então, alteração de pedido. Eu preciso excluir um item da comanda. Então, a gente vai usar alguns métodos, tá? Como esses métodos vão se repetir bastante, eu vou criar eles aqui dentro do nosso base. Depois a gente vai ter ele facilmente lá nas aplicações, nos datamódulos de herdados dele, tá? Então, eles vão precisar do seguinte, ó. Function send. Nós vamos ter aqui um const a resource, tá? Já vou explicar o que é. Vai ser do tipo string. Um a JSON do tipo string, tá? String aqui, beleza. Vou devolver um boolean, tá? E esse método vai ser um overload, porque eu vou ter mais que um método send aqui, ok? Eu vou dar um Ctrl Shift. O resource aqui vai ser o recurso que eu vou acessar no servidor. Então, por exemplo, vou ter lá HTTP na minha API, né? HTTP sei lá, localhost porta 9000 o recurso sei lá, comanda. Eu preciso alterar uma comanda, incluir um item na comanda, ou é pedido, né? Eu preciso listar os pedidos, ou preciso adicionar um item no pedido. Então o resource é esse cara aqui, tá? E o JSON é se eu preciso, né? Eu vou sempre enviar um JSON para o servidor para fazer alguma coisa. Esse JSON vai no body da requisição, pode ser um pedido novo, pode ser um item novo, pode ser qualquer coisa, tá? Então a gente vai ter isso daqui. Então eu vou ter também uma variação desse cara, vai ser um send, perdão, const a resource, também tipo string, um a JSON. Eu poderia colocar tudo, como é string os dois, né? Poderia colocar tudo aí numa vírgula só, mas eu gosto de deixar separadinho aqui, tá? E aqui eu vou ter um out a JSON object, tá? Do tipo tJSON_value, ok? Vai ser também um boolean overload, ok? Aqui é porque eu posso querer pegar o resultado, né? Enviar alguma coisa para o servidor, receber um resultado. E esse resultado eu quero devolver aqui numa variável do tipo tJSON_value, ok? E vou ter mais um cara send aqui. Vou pegar aqui. Esse cara vai ter um const a id do tipo integer, ponto e vírgula, um const a resource do tipo string e um a JSON do tipo string. Que aqui, se for uma alteração de um objeto, né, de um registro, eu preciso mandar o ID desse registro, vai ser alterado, excluído, enfim, né? Então eu vou ter todos esses caras aqui. Então vamos lá, eu vou codificar aqui todos eles, tá? A codificação ela não é difícil, ela é relativamente simples, tá? Eu vou usar aqui o método, vou usar o REST request for dev para fazer o request ao servidor, tá? Então eu vou pegar o primeiro aqui, ó. Vou fazer o seguinte, né? Deixa eu fechar essas caixas aqui para ficar maior a tela. Aí, ó, acho que já tá bom. Então eu vou criar uma variável aqui lResponse do tipo iResponse, ok? lResponse dois pontos igual. Aqui eu vou adicionar, né? Vou colocar tRequest.new.base URL. Aqui a gente vai ter lá o tlib.base URL. Vou ter que adicionar ele aqui também, né? Vamos só colocar aqui a lib, que é esse cara aqui, né? Acabei esquecendo aqui. Posso colocar ele aqui embaixo também, porque
tem problema nenhum. Opa. Uses aqui. Deixa eu mudar o teclado novamente aqui. Beleza. Então aqui, ó, vou ter o meu base URL, né? Aqui, ó. Beleza, ele vai devolver a base URL para esse servidor, né? Aqui eu vou colocar um ponto resource. Eu vou colocar o resource. O meu content type vai ser content response. Ah, tá faltando um R, um S aqui, ó. Meu content type vai ser application /json. O meu add body, vou adicionar um body nessa requisição, esse é o add.json, tá? Eu vou dar um ponto post, tá? Então vai ser o verbo post do HTTP. Vou dar aqui um result. Precisava ter colocado aqui um try except, né? Aqui, except only response exception. No begin, tá? E aqui você pode colocar um raise exception create e colocar só o e.message aqui, tá? E aí você faz o tratamento da exceção como você achar conveniente aí, tá? O result aqui vai ser o meu lResponse ponto status code igual a 201, tá? Então eu vou usar esse primeiro send aqui, eu vou usar para incluir um recurso no banco de dados, incluir um registro, tá? Então, para quem não conhece nada aí de API, é importante que você conheça, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Caso você não conheça, a gente tem aí um treinamento só sobre REST API, tá? Que é o REST do básico ao avançado com Delphi e Horse. Você vai aprender a criar as APIs e vai aprender também toda a parte conceitual da criação de uma API, ok? Então fique tranquilo. Aqui está faltando um S, por isso que ele está ali não reconhecendo. Na Ctrl F9 aqui, vamos ver se ele vai reclamar de alguma coisa. Tá, ele reclamou do service aqui porque eu apaguei antes de começar a gravação da aula, né? Para poder a gente ver a criação dele, tá? Então aqui, ó, no principal, vou colocar um ponto e vírgula aqui, ó. Depois a gente volta aqui. Ele vai dar erro num monte de lugar porque eu apaguei mesmo, tá? Não tem problema. Então vamos voltar aqui, ó. Voltar aqui, deixar ele assim mesmo, porque a gente vai criar todos os services agora, né? Não tem problema, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Aqui tá pronto, né? Essa é a primeira etapa. Vamos fazer agora o post, tá? Esse aqui seria o novo registro, tá, gente? Então esse aqui, ó. Vamos só colocar aqui a observação para ficar fácil de vocês entenderem. Aqui seria para a gente adicionar um novo registro, tá? Adriano, em que banco de dados que a gente vai adicionar? Em que tabela? A gente vai passar a tabela, né, o recurso através aqui do resource, tá? Então a gente vai saber aqui se é o meu barra pedido, se é itens pedido, se vai ser o nosso, sei lá, comanda. Então a gente vai saber através desse parâmetro o que a gente vai passar no data module respectivo desse recurso, ok? Então é isso aí. Então esse aqui seria o novo recurso, tá? Vamos para o segundo send agora, que esse aqui vai ser também novo registro, tá? Então eu vou até copiar aqui um trecho de fonte, tá? Que vai ser muito parecido. Então, eu vou colocar aqui no segundo send, tá? Aqui. A diferença desse cara aqui é o seguinte, né? Eu vou poder pegar a resposta, tá? Depois que eu fizer aqui
o nosso if, no nosso status code, tá? Então eu vou pegar a resposta aqui, ó. Vou criar aqui um lResult, tá? var lResult do tipo boolean, dois pontos igual lResponse ponto status code igual a 201. Então eu estou criando uma expressão aqui. Esse cara vai lá mais para baixo, tá? Vou deixar ele aí em standby. E aqui eu quero o seguinte, né? Se o lResult for verdadeiro, então eu vou fazer o seguinte: o aDJSONObject, que é aquela variável ali, né? De saída, tá? Vai ser do tipo de JSONObject. Vou fazer um parse nela, tá? E aí eu vou pegar o lResponse. A gente vai entender mais lá na frente isso aqui, tá? A gente vai em algum momento precisar dessa variável aqui, ó, JSON value. Ok? Então eu vou gravar ele aqui, beleza? Feito isso, lResponse, deixa eu ver aqui o que ele está reclamando. JSON object. É o nome da variável aqui, né? JSON é essa daqui, ó, que a gente está pegando. Acho que eu coloquei errado. lResult. Tá ok. Legal. Aqui a gente vai colocar aqui um result igual a lResult, tá? Caso contrário, o meu result é simplesmente igual a 201, só para não dar erro lá na frente, né? A gente vai ter esse cenário aqui, ok? Então, se por acaso eu precisar ir pegar o retorno, né, que eu recebi, eu devolvo isso numa variável que eu posso criar lá em qualquer lugar da minha aplicação, ok? Então tá aí. Vamos para o próximo send agora, que esse send é para alteração de registros, tá? Então, se eu precisar alterar algum registro no banco, eu tenho esse cara aqui. Eu vou até copiar o trecho de fonte dele aqui, porque ele é bem facinho, tá? Deixa eu ver se vai copiar. Eu acho que não vai. Então eu vou ter que copiar daqui mesmo, tá? Eu estou em outro equipamento aqui. Então vamos lá. Beleza. Deixa eu pegar o terceiro aqui, ó. É bem facinho, tá? Aí, beleza. Esse cara aqui vai ser o nosso verbo put. O put é para alteração, né? Então, como é que funciona uma alteração numa API REST? Eu tenho que chamar a URL base, né? http localhost, por exemplo, porta 9000, o nome do recurso, sei lá, pedidos, barra, e o ID desse pedido, por exemplo, ID número 1. Né? E aí eu quero enviar um JSON para ele com a alteração desse pedido. Então é isso que a gente está fazendo aqui, ó, tá? A gente está adicionando uma barrinha no recurso e adicionando o ID que a gente vai receber aqui, o ID do pedido, da comanda e assim por diante, tá? Então a gente vai chamar o método put e a gente devolve se conseguiu ou não alterar o recurso, tá? Então basicamente é isso, beleza? Então ó, já fiz as três variações do meu método send. Tá? E aí a gente vai fazer agora a parte dos demais data módulos, tá? Nem vou compilar agora porque ele vai dar erro, né? Então eu vou criar os próximos data módulos, tá? Eu já criei aqui o usuário. Nesse usuário aqui, já vou criar com você essa etapa aqui, tá? Que é a parte do nosso garçom, tá? Aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um main table aqui, tá? Então eu já vou pegar ele aqui Vou fazer só o primeiro, tá? E depois eu te mostro os demais, porque vai repetir bastante a programação, tá? Algumas coisas são básicas, outras coisas são específicas do data model. Então eu vou colocar aqui, ó, colar esse cara. Esse aqui ele vai conter os dados do garçom, tá?
Como eu preciso só fazer um login, eu não vou guardar nenhuma informação aqui. Mas se você quiser, você pode guardar o ID do garçom, por exemplo, para, sei lá, gravar quem criou aquele pedido para depois receber a comissão lá, a gorjeta do garçom. Então, fica a seu critério aí, tá? O que a gente vai fazer nessa etapa, a gente vai precisar fazer o login desse garçom, né? Então, ó, só para você poder entender um pouquinho, eu vou ter só um método aqui que é o de login, né? Então a gente vai escrever esse método de login, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a função, né? Function login a usuário vai receber uma senha que é string, vai devolver um boolean, tá? Ele já trouxe aqui algumas units, né? Vou dar um Ctrl Shift C nesse cara aqui. E eu quero fazer um login no banco de dados e verificar se esse usuário e senha existe, né? Se esse garçom existe, tá? Então, como é que eu vou fazer isso, Adriano? Vou chamar aqui o REST request 4D, né? 4Delphi, tá? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Acho que não. System.json provavelmente ali. Isso aí. Vou usar data.db. Vou usar o dataset serialize, dataset.serialize, tá? Para eu poder ler o JSON e transformar isso no dataset. Vou precisar também do system.json, ok? Aqui, ó, o que a gente vai fazer, né? Eu preciso fazer um request ao servidor, né? Então eu vou precisar fazer uma chamada para a nossa API, e essa chamada ela precisa ser para o verbo, para o endpoint de usuários, né, que a gente tem lá, e eu preciso verificar se o usuário e senha existe, tá? Então como é que a gente faz isso? Vou pegar aqui lresponse do tipo iResponse, certo? E vou começar a codificar esse cara. lresponse igual. Eu vou precisar da lib também, ter request .new.base URL tlib.base URL, tá? Vou colocar ele aqui, ó. Comanda.lib. Ok. Perfeito. Vou precisar passar para ele o resource. Aqui. O resource vai ser o meu usuários /login. Então aqui na nossa API, tá? Aqui no método controllers, aqui em usuários, eu tenho um endpoint chamado login, ó, tá vendo? /usuários /login. Tá? Então é ele que eu vou acessar aqui. Bom, eu preciso passar os parâmetros. Então add param. Tá? Esses parâmetros eu codifiquei lá na API. Então o parâmetro usuário vai receber a usuário. O parâmetro senha, isso aqui vai no header ali, né? Senha vai receber o a senha, ok? Ponto content type application /json ponto o dataset adapter. Eu já vou explicar o que é isso aqui. Vai ser o meu main garçom, tá? Eu vou explicar o que é. Eu vou dar um get. Essa propriedade aqui, dataset adapter, eu posso passar um main table para que ele preencha esse main table com o resultado que está vindo do servidor. Tá? Então é por isso que eu estou usando esse cara. Bom, aí aqui eu vou fazer o seguinte: se meu lresponse .status code for igual a 404, é porque o garçom não foi encontrado, tá? Então eu vou dar um raise aqui e vou dizer o seguinte: usuário
ou senha não encontrados. Tá? Lá na nossa API, eu estou devolvendo esse 404, tá? Quando eu dou um select no banco e eu não encontro esse garçom, eu devolvo 404, tá? Então, aqui eu vou fazer um outro if. Se o meu main table garçom ponto field by name eu tenho lá um tipo de usuário, tá? Tipo usuário, um campo na tabela. Se ele for integer, for diferente de 2, eu já vou explicar também o que é. Eu dou um raise. E aqui eu vou dizer o seguinte. Opa. Raise exception. Esse usuário não pertence a um garçom ou garçonete, tá? Eu tenho uma tabelinha lá de tipo de usuário, onde eu tenho o operador do caixa, eu tenho garçom, garçonete, eu tenho lá esses tipos, né? E se ele for diferente de 2, então o garçom ele é tipo 2, se ele for diferente de 2, então ele não deixa entrar, tá? Então isso aqui é a sua regra de negócio. Se você tiver essa regra de negócio, você pode codificar ela aqui também sem problema nenhum, tá? E aí eu dou um result true, ok? True. Beleza? Precisa colocar um try except aqui, né? É importante. Try except. Only exception. Opa. Aí você pode dar um outro raise aqui. E ponto message. Se der um meio diferente, não esperado, você mostra a mensagem em inglês ali mesmo. E tá perfeito. Então, tá aí, ó. Eu já tenho o meu login, tá? E aí o que a gente pode fazer, né? Se a gente quiser agora, a gente pode entrar aqui, ó. Lá no nosso botãozinho de login. Eu posso fazer o login aqui, tá? Deixa eu ver se ele vai abrir aqui pra gente, ó. Aqui no nosso login, eu posso chamar, deixa eu abrir por aqui, né? F3 aqui. Cadê o método? Aqui, ó. Se eu quiser, eu posso aqui chamar, né? Ó, já tá até codificado, ó. If service usuários.login, passando a usuário e senha. Se der certo, então ele muda para a aba principal e carrega as mesas, tá? Tranquilamente. Então já tá aqui prontinho, né? Eu só acho que eu fechei, coloquei aqui travado, né? Deixa eu ver se tá travado. Não tá. Então ele vai pegar o edit do login, o edit da senha, vai passar para o nosso comando ali e ele vai verificar lá no servidor se esse usuário existe ou não e vai deixar ele passar para a próxima tela. Tá? A gente tinha colocado o hardcoded em alguma aula aí, mas já está aqui certinho, bonitinho. Beleza? Bom, vamos criar os demais então. Eu já vou salvar aqui, ó. Vou fazer o seguinte, né? File new order. Vou criar aqui inheritable items, service base. Um deles vai ser o nosso pedidos, né? Então vamos só, deixa eu só pegar quais que eu preciso criar aqui para a gente poder criar direitinho, tá? Então vou criar aqui o service mesa. Deixa eu colocar no meu properties. Aí, esse vai ser o service mesa. Todas as operações relacionadas à mesa vão estar aqui, service mesa, e salvo ele como service.mesa. Ok? Aqui. Eles vão seguir a mesma linha, tá? Em todos os data modules, então eu vou te mostrar ele já pronto. E vou explicar o que foi feito. Aqui. Criar mais um aqui, ó. Vai ser o service
É assim que eu criei todos eles, tá? Service, aqui vai ser pedidos, e assim sucessivamente a gente vai salvando, tá? Só vou dar os nomes para ele, depois eu vou sobrepor esses caras, tá? Só para reservar o nome dentro do nosso projeto. Mais um aqui. Aí. Esse vai ser o produtos. Salva também. E por último aqui, deixa eu ver se eu já criei todos. 1, 2, 3, 4, 5. Certinho, é isso aí, tá? Então, deixa eu mostrar no projeto já pronto, porque aí a codificação ela é muito semelhante ao que você já está acostumado no dia a dia aí, de aplicações desktop, tá? Então, vou te mostrar aqui de mesas, tá? Ó, eu tenho uma tabelinha de mesas, então tenho aqui 0 campos, tá? Os campos eles são criados em tempo de execução, e aqui a gente tem, né, o REST Request for Delphi, dataset serialize, tá? E o data.db aqui adicionados a mais, tá? O que nós temos aqui no caso do data module de mesas? Eu criei aqui algumas variáveis, ftotal, flivres e focupadas. Essas variáveis eu vou alimentar com o total de mesas que tem no restaurante, total de mesas livres e o total de mesas ocupadas. Aí eu tenho um método para contar as mesas, para listar as mesas, marcar uma mesa como ocupada, desmarcar como ocupada, e eu tenho propriedades para guardar essas informações aqui, tá? Então, vamos lá. Ó. Contar mesas, né? O que a gente faz? Se a nossa tabelinha de mesas não estiver vazia, eu desabilito os controles, marco o filtro aqui como ocupada, filtro como true, verifico o record count e gravo aqui o meu flivres. E a mesma coisa com a nossa ocupada número 1. Tá? Então aqui é mesa desocupada. Então, na verdade, eu estou fazendo controle por mesas e por comanda, tá? Então, aqui, toda vez que eu colocar um pedido, né, uma refeição numa mesa e numa comanda, eu marco aquela mesa como ocupada, tá? E aqui eu tiro todo o nosso filtro e marco aqui como total de mesas, tá? Sem problema nenhum. Próximo método aqui, ó, listar mesas. O listar mesas, o que eu faço? Eu dou um request ao servidor nesse endpoint mesas, passo o dataset adapter para ele, passo o main table mesas, dou um get e mando contar as mesas. Então ele vai fazer um get no servidor, tá, e trazer todas as mesas para essa tabelinha aqui. Tá? Então a gente tem uma tabela de mesas lá no servidor. Tá? Então é isso que ele faz. E aí ele chama o método de contar mesas. O nosso marcar mesa, o que a gente faz? Nós estamos chamando aqui, a gente está editando, tá, a mesa. Toda vez que eu chamar esse método marcar mesa, eu edito a mesa, marco ela como 1, gravo, pego o ID desta mesa que foi marcada como ocupada, monto um JSON com ela, baseado aí nos métodos do dataset serialize, e chamo aquele método send que a gente codificou agora há pouquinho dentro do nosso data module de base. Tá? A gente passa para ele qual que é o endpoint, mesas, e passa o JSON com a mesa que vai ser alterada. Tá? Então a gente faz isso. Mesma coisa acontece com desmarcar mesa. A diferença é que a gente marca aqui como 0, né? Essa mesa ela está desocupada, tá? Então esses métodos a gente vai chamar. E basicamente é isso, né? Bem tranquilo, bem simples, bem sossegado, tá? Pedidos, né? Os pedidos seguem a mesma linha. A diferença é que eu tenho aqui um main table para itens,
e um main table para pedidos, tá? Mesma linha, né? Aqui a gente tem alguns métodos a mais, né? A gente tem aqui uma propriedade que eu gravo sempre o pedido que está sendo trabalhado naquele instante. Então, o garçom, né, entrou ali numa determinada mesa, eu tenho um número de pedido, eu estou trabalhando em cima daquele pedido, tá? Então, eu vou guardando o pedido ali, tá? Aí eu tenho o método aqui para devolver o total de pedido, tá? O valor total do pedido, sem segredo, é loop na nossa tabela, tá? Eu tenho aqui alguns métodos para poder trabalhar e trazer os pedidos do servidor para a aplicação cliente. Isso aqui eu vou explicar na hora que a gente for trabalhar nessa etapa aqui, então tranquilo. Eu tenho dois métodos que são importantes, tá? O sync pedido, ele envia os pedidos, né, o pedido novo para o servidor, tá? Então a gente chama ali o método send, que está no base, e envia para ele o novo pedido que está sendo criado pelo garçom, tá? E a gente tem um sync itens de pedido, que é a mesma ideia, só que a gente chama aí, né, o método, o endpoint pedidos barra itens, tá? Passando o número do pedido ali. Então ele vai adicionar os itens naquele pedido lá no servidor, tá? Para ele poder entrar em produção ali na cozinha, tá? Aí eu tenho o delete pedido, então eu chamo aqui o endpoint delete, ele vai apagar o pedido lá no servidor. Eu tenho um delete item de pedido, tá? Que a gente pode apagar um item do pedido que foi cancelado ali pelo usuário. O usuário não quer mais pedir aquela refeição, enfim, cancelou. A gente pode cancelar também aqui por enviando esse dado para o servidor, tá? Aí a gente tem aqui os métodos abrir pedidos, que eu vou lá no servidor, né, lá na API REST, dou um request e trago os dados para cá. Não vou explicar detalhadamente agora, porque a gente vai ver isso com mais detalhes um pouquinho mais para frente, tá? Então é só para você poder ter uma noção. Esse daqui é o método principal, é o que vai lá no servidor, pega os pedidos ali que estão em aberto, né? Os pedidos daquela mesa, daquele restaurante e traz para a aplicação. Mesma coisa acontece com os itens, né? Eu trago os itens e alimento a nossa tabelinha ali de itens, ok? Beleza. Por fim, aqui eu tenho aquela propriedade, né, que guarda aí o pedido selecionado e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ok? Produtos, a gente vai ter basicamente um endpoint aqui, deixa eu ver só o endpoint que a gente tem, que é o abrir produtos. Ele vai no servidor, né, e traz todas as refeições disponíveis para o garçom selecionar, né, e oferecer para o usuário final. Então, basicamente é isso. Sempre alimentando a tabelinha que está aqui em tempo de execução, tá? O main table que está aqui, beleza? E usuários a gente já viu. Então, basicamente são operações aqui. O que tem de novidade para você que já desenvolve em Delphi, né? O que tem de novidade? Só o request ao servidor, né? E o recebimento desses dados, né? Dessas tabelas em modo JSON, né? Então, basicamente é só isso. O restante é operação normal de banco de dados, append, post, o que você já está acostumado aí, beleza? Então, ao longo agora das nossas aulas, a gente vai codificar essa criação desses pedidos, tá? Na nossa comanda, perfeito? Então, espero que você tenha gostado. O que eu vou fazer agora aqui, né? Só para a gente poder continuar, né? Eu vou pegar esses caras que já estão prontos, né? Para a gente não recodificar eles. Eu vou pegar eles aqui da minha base lá de template já pronto, né? E vou sobrepor aqui. Basicamente é isso, tá? Você já vai receber o código fonte pronto, tá? Mas só para a gente ter aí a ciência do que está sendo feito aí no nosso projetinho, tá certo? Então, espero você na próxima aula. Muito obrigado